Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento de RMC Contabilidade Consultiva, que cede esse espaço maravilhoso que é a sala de reunião para gravar esse programa para vocês todas as semanas. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e nós realizamos. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Danis Lar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transformando ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. A nossa convidada de hoje, eu vou ter que ler o currículo dela de tão extenso. Ela é cirurgiã dentista formada pelo Cesupa há 11 anos, mestre em ortodontia pela Fundação Hermínio Meto, habilitada em laser terapia pela USP, tem MBA em gestão de clínicas odontológicas pela Universidade de Uberaba. Eu tenho a honra e o prazer de trazer para vocês, de apresentar para vocês a minha namorada, doutora Emily Holanda. Seja muito bem-vinda ao Papo Pro. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e muito honrada também. Obrigada. A gente é que agradece. Seja muito bem-vinda, doutora Emily. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória dentro da odontologia e o que te levou a seguir essa profissão. Bom, eu costumo dizer que a odontologia ela me escolheu, né? A minha mãe é dentista, já há 45 anos, mas ela não me incentivou muito a seguir esse caminho. Eu precisei estar em um momento aleatório, em férias, e no atendimento que a minha mãe teve, eu percebi que ali era o que eu queria para mim. Ela foi atender um paciente que estava com muita dor, isso eu já estava na época de vestibular, e aí ele teve muita dor e quando ele entrou no consultório ele saiu com aquele semblante, nossa, tô aliviado, né? Então ali eu decidi pela odontologia e isso facilitou bastante o meu caminho durante a odontologia, que hoje nos meus atendimentos é o que eu busco, é entender o paciente, aliviar a dor dele, que nem sempre é uma dor de sentimento, né, física. Às vezes ele chega com um trauma anterior, às vezes nem foi ao dentista e aí a gente precisa entender melhor para poder atender melhor esse paciente. Maravilha. E a ideia hoje é a gente trazer dúvidas básicas sobre a odontologia. Né? Às vezes aquela dúvida que o paciente tem e às vezes ele tem até vergonha ou não teve oportunidade de perguntar. Então a nossa ideia é exatamente essa aqui. Como, por exemplo, a nossa primeira dúvida que qual é a frequência ideal para a gente escovar os dentes? Bom, é o que eu sempre digo, né? Sujou, tem que limpar, né? A gente indica 3 vezes, considerando as alimentações básicas, que são café da manhã, almoço e jantar. Mas a melhor escovação é sempre aquela que limpa direito. Então, se você faz 3 escovações ao dia, que é o recomendado, não limpa direito, então não serviu de muita coisa. Então, o ideal é limpar a cada vez que a gente tem o dente sujo, né? Por alimentação, ao longo do dia. E eu tenho uma dúvida que é básica também. Me diz o que é o fio dental, ele é essencial? O enxaguante bucal é essencial? O que é essencial para manter a boca saudável? Eu vou até entrar agora como se eu estivesse falando numa consulta para o meu paciente, tá? Eu sempre falo para o paciente da seguinte maneira: não adianta eu te dar um carro se tu não sabe dirigir. Existem pontos básicos que você precisa para poder fazer uma higienização. O que é fundamental? Você ter uma escova dental e utilizar o fio dental. Então o fio dental ele é indispensável, não há nada que substitua. Principalmente porque aonde o fio dental passa, a escova não passa, ela não entra. Então ela é fundamental o fio dental é fundamental para uma boa escovação, certo? Já falando um pouco do enxaguante, o enxaguante, quando ele é bem indicado, ele serve como mais um acessório, mas diante de um cenário composto, ele não é fundamental, ele não é essencial. Escova e fio dental são excelentes. E tem aquele outro que é da língua assim, também é fundamental também ou não? Assim,
Eu acho que deve ser o raspador de língua. Isso, o esse aí. raspador de língua, para determinadas pessoas, eu indico. A escova, ela ajuda bastante, porém, ela precisa ser utilizada de uma maneira correta. A gente precisa indicar uma escova ideal para o paciente, porque se o paciente ele já compra uma escova grande, por exemplo, ele não vai conseguir escovar a língua também. Aí o raspador auxilia, tá? Então, além dos dentes, a gente precisa higienizar a língua. Os raspadores, eles são mais um acessório. Assim como também tem um passa-fio, existem as escovas interdentais, que são outros aliados para a gente ter uma higienização satisfatória. Ela falou da questão do tamanho da escova. Eu descobri já recentemente que escova tem tamanho. Tu sabia que escova tem tamanho? Não. Não. Conta essa pra gente, por favor. Eu quero ouvir de quem entende de verdade que escova tem tamanho. A escova, ela tem tamanho, ela tem gramatura, ela tem formato, ela tem tudo, né? Só que a gente não está muito apto a observar isso. A escova, ela tem tamanho cabeça e tem tamanho também de cabo. Então, por isso que às vezes muda relacionado a uma escova de criança e uma escova de adulto, tá? Cabeça ideal para adulto normal, né? A gente já passou dos 12 anos, já tem todos os dentes permanentes na boca. Cabeça pequena e cerdas macias. Como que a gente vai identificar isso quando a gente vai comprar? Bem escrito. E a gente normalmente pega para vender, né, lá no supermercado e a gente não lê o item básico. Normalmente a gente vê se tem um acessório a mais, uma cor específica. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não pegam pelo preço. Elas, não, essa daqui é de uma marca que eu conheço, eu vou levar. E acaba não olhando essa especificação. Então, via de regra, a gente prefere que os pacientes já adultos ou que já tenham todos os dentes permanentes usem uma cabeça média, tá? E cerdas sempre macias. O tamanho da cabeça vem explicado, vem na embalagem? Vem. Nossa, eu já lia macia e média e dura, agora o tamanho da... Não, eu não sabia. Até que um dia eu pedi pra Emily me indicar uma escova e aí eu mandei a foto e ela me mostrou que tinha numeração, igual sapato. Isso. Tem a numeração e às vezes ela vem escrito, os maiores erros que eu vejo dos meus pacientes, às vezes ele lê em média e às vezes é o tamanho da cabeça. Aí quando tá média, é média de questão de abrasão, né? Ela ser dura, média ou macia, e média de tamanho de cabeça, então pequena, média e grande. E a questão do cabo, qual a correlação? É só mais para adulto e criança mesmo? Não, a ergonomia dela também influencia bastante. Na parte da odontopediatria, hoje a gente tem até uma marca muito conhecida, que a gente até indica para bebê, né, começar a escovar, que é a MAN. Ela tem como se fosse um apoio para a mãozinha da criança para poder ter a correta, né, empunhadura. Para nós adultos, quanto mais dobras ela tem, mais fácil fica a nossa pega. Tem umas marcas muito famosas aí, que ela já vem com esse formato, é como se fosse um pouquinho mais quadrada, que serve para a gente ter mais habilidade na hora de escovar. Isso também previne acidentes, né? Esse dispositivo para crianças e bebês, que melhora na empunhadura, ele serve justamente para evitar que essa escova ela vá para dentro da boca da criança e machuque. Nós adultos, vez ou outra, acontece, né? A gente acaba se machucando, acaba escorregando e a gente se machuca. Então, quanto mais ela tiver essas características ergonômicas, melhor para a gente conseguir travar ela no punho. E eu que sempre comprei pela cor. Mas aí, me aproveitando aí a dúvida, e a questão da maciez, no caso, né? Eu gostava muito de usar, muito antigamente, gostava muito de usar a dura, porque eu achava que, lembrando, igual quando tu vai escovar uma superfície que está muito suja, para tu pegar uma palha de aço, tu limpa melhor. Porém, como você comentou aí, a mais indicada é a macia. Por quê? Você acabou de responder. Quanto mais você coloca um produto abrasivo, mais você o quê? Arranha. Se você pegar uma palha de aço e for limpar, por exemplo, o seu carro, ele vai ficar mais limpo? Não. O que acontece? Acaba danificando a pintura, arranha de fato. Só que diferente do carro, você faz o quê? O carro você manda pintar, troca, vende. Dente arranhou, fica. E essa estrutura, que é o esmalte dental, danificou, nada recupera. Então, se no teu carro a gente consegue lavar com uma escova macia e com uma esponja, por que o dente não? E aí, ele não machuca. O que tem mais de sensível na nossa boca, além do esmalte? A gengiva, que ela é bem delicada. Então, quanto mais macia, melhor.
E a questão aqui da força excessiva na escovação, prejudica? Bastante. Considerando principalmente essa parte de gengiva, é um tecido, né, muito frágil. Colocar força na hora que você vai lavar qualquer coisa já danifica, né, a parte bucal, então que ela é bem sensível. É bom que a gente evite essas grandes forças para não prejudicar. A gente começou a falar de enxaguante bucal aqui e existe uma dúvida que eu já vi algumas pessoas falando e tal, enfim, comentando sobre isso, e a gente aproveita a oportunidade aqui. O enxaguante bucal com álcool, ele realmente faz mal? Sim, na verdade o que faz mal é porque a longo prazo da utilização do enxaguante bucal com álcool, ele causa ressecamento na mucosa. Ressecada, uma mucosa ressecada, acaba tendo mais feridas e outras coisas. Então, até no consultório, eu só faço a indicação mesmo para os meus pacientes quando eles estão migrando de uma escova mais dura, que querem ter aquela sensação de frescor e de dentes mais limpos, né? Fora isso, o enxaguante bucal, ele não auxilia tanto em questão geral de escovação. O que auxilia mesmo é uma boa higienização, uma boa escovação mesmo dental. E o que realmente causa a sensibilidade nos dentes? Eu vou tentar te explicar isso de uma maneira bem técnica, tá? O nosso dente ele é formado por 3 componentes: o esmalte, a dentina e a polpa. Eu falo sempre para os meus pacientes, para quem está assistindo aí, vai lembrar disso. Nosso dente ele é como se fosse um ovo. Casca, a clara e a gema. O esmalte ele serve somente como uma proteção. Quando a gente perde essa proteção do esmalte, a dentina, que é a segunda camada, ela fica exposta. E é ela que, quando a gente tem estímulos, principalmente térmicos, gera essa sensibilidade para a polpa, que é o que dá dor para o nosso dente, tá? Então, quando a gente tem um descobrimento da dentina, a gente sente essa dor. Isso pode ser através tanto de bruxismo, desgastes através de produtos abrasivos, escovas muito duras e também de forças excessivas que a gente acaba utilizando. Mastigar gelo, quebrar coisas no dente ou até mesmo da exposição da gengiva, quando ela descobre a nossa raiz. Maravilha. E outra coisa que eu já ouvi falar bastante, e eu quero saber se é realmente verdade ou não, se o processo de clareamento, se ele deixa o dente sensível. Quando bem indicado, executado por um profissional, ele não deixa o dente sensível. Que a gente acaba indicando especificamente para o paciente, considerando todas as características dele e utilizando os produtos corretos. Então, se bem feito, ele não... Se o clareamento for bem feito, bem executado, ele não danifica. Nem a estrutura do esmalte e nem causa também a sensibilidade. Maravilha. Qual a sua opinião a respeito do morango do amor? Como ortodontista, eu tive vários casos de brackets quebrados por conta do morango do amor. Mas como consumidora eu fiz o teste, foi a minha primeira mordida e assim, eu acho que não vale. Eu acho que não vale a pena, não vale o risco. Eu fiz essa pergunta para direcionar uma dúvida. A questão de usar os dentes de maneira errada, forçando, isso gera um desgaste, uma coisa ruim a longo prazo? Isso aí eu já ouvi há muito tempo atrás. Quanto mais tu forçava, mais a dentição ficava forte. E é o contrário ou é exatamente isso? Então, o que acontece? Antigamente, sim, né? Antigamente, eu digo lá na pré-história, literalmente, a gente precisava dos nossos dentes mais fortes. E por conta disso, naquela época, nós tínhamos até o 5º molar. A gente não tinha fogo, a gente não sabia cozinhar a comida. Então, quanto mais coisas duras nós comíamos, mais força nós tínhamos. Hoje em dia, mesmo com as papinhas, com as coisas sendo cozidas, nós temos o quê? Uma coisa que nem a gente faz comendo, que é o bruxismo. Ou seja, nós já estamos fortes até demais. Em termos de estrutura dental, toda vez que a gente come uma coisa muito dura, o esmalte do nosso dente, a estrutura do nosso dente, ela vai quebrando, ela vai literalmente trincando, que é o que a gente chama de trincas do esmalte. Então, eu tenho o hábito, por exemplo, de comer gelo, tá? Quando o paciente come gelo, ele vai lá e cria uma trinca. Tem esse hábito rotineiramente, uma hora o que esse dente faz? Ele literalmente quebra. Então, ele não vai ficando mais forte. A estrutura, ela fica mais danificada. De lá para cá da pré-história, né, o que aconteceu?
nós descobrimos o fogo, nós começamos a cozinhar alimentos, e aí o que o nosso organismo entendeu? Que a gente não precisava de tantos dentes. Né? Então, por isso que hoje até a gente tem menos dentes do que naquela época. Não é que a gente tenha criado coisas diferentes, mas a gente precisou modificar a nossa estrutura genética para acompanhar tudo isso. Perfeito. Bacana, muito bom. Vamos aproveitar que a gente já está falando disso, já está tirando dúvidas básicas do básico do básico. A gente vê muitas vezes quando a gente vai no dentista, o dentista falando em molar, em pré-molar, não sei o quê. Como é essa nomenclatura? Como é que vocês chamam os dentes, assim, pelo nome, vocês são pelo nome, pelo apelido, pela razão social, pelo CNPJ? Como é que é essa nomenclatura? Nós temos uma arcada dentária, que são um conjunto de dentes, tá? E aí cada conjunto de dentes, eles são divididos em alguns, certo? Os da frente a gente considera como os incisivos, que são 4 na frente, na parte de cima e na parte de baixo. Eles basicamente servem para cortar o nosso alimento, tá? Os caninos que todo mundo conhece, que é aquele mais famoso como o dente do vampiro, né? Eles servem para furar os alimentos, tá? Os premolares e os molares, que já são os mais para trás, eles já servem para literalmente triturar o nosso alimento. Então fica um conjunto. Claro que, eu sempre falo, eles são um time. Então faltou um jogador, o time já está com uma falta aí. Eu tenho um amigo que está faltando 2 atacantes para ver se... E a respeito é certo falar dente de leite? Dente de leite, a gente chama de dente descido, né? A literatura chama de dente descido, mas a gente está habituado a falar dente de leite, não é errado não. E o cavalo bom, a gente escolhe pelo dente mesmo? Essa parte aí a gente tem que, quando a gente for entrevistar um veterinário, guarda essa pergunta, que o dia que eu vou entrevistar um veterinário aqui, você que é veterinário, vem aqui responder essa pergunta, por favor. Tá? Vamos lá, só para ficar bem claro para quem entendeu. Daqui, do meio para cá. Primeiro aqui, o centroavante. Incisivo central. Do lado dele é o incisivo lateral. Para quem não tá me vendo, eu tô indo mais pro lado, tá? Tu tem que olhar para lá e Mas é porque a câmera vai estar nela. Ah, tá. Vamos lá. No meio aqui, centroavante, aí o ponta direita. Incisivo central, incisivo lateral e o canino. Passou do canino já é a zaga. Aí o volante aí tem aqui. 2 premolares, 1, 2. E depois são mais 2 ou 3 molares. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro molar. O terceiro que a gente conhece como siso. O siso, o famoso dente do juízo. Exatamente. E aí a gente já puxa para a próxima. Eu ia perguntar isso lá na frente, mas vamos puxar logo isso aqui. O siso, ele sempre tem que ser removido? Todo mundo tem? Como é que funciona essa questão? Porque tem gente que fala, eu não tenho siso, eu já tirei o siso. Eu já tirei os meus 4 já foram embora. Totalmente sem juízo. Totalmente sem juízo, né? Então, tem gente que precisa tirar, tem gente que não precisa tirar, tem gente que nem tem. Isso. Conta pra gente como é que funciona É isso. assim mesmo. Nem todo mundo precisa tirar o siso, o importante é a gente avaliar. Como eu estava explicando a respeito dessa teoria da evolução mesmo, né? De uma fase para frente, é muito provável que não se exista mais o siso, né? Pelo menos da nossa geração aqui para frente já não tenha mais, certo? A indicação de remover o siso, ela está ligada principalmente no fator de inflamação. Devido à sua localização, é muito difícil da gente higienizar. Então, a gente precisa ter essa avaliação em consultório e é essencial que a gente faça uma radiografia para avaliar isso, porque às vezes o paciente pode chegar e falar assim, eu não tenho siso, porque ele não está vendo na boca dele. Quando a gente bate um raio-x, o siso está lá atrás, está deitado perto de um nervo ou alguma outra coisa. Então, a gente precisa avaliar. Essa indicação é feita somente depois de uma avaliação. E qual a correlação com o siso e o juízo? E o juízo, essa eu consigo te dizer. Porque o siso, ele normalmente nasce num período em que a gente está criando realmente juízo, em torno de 16 a 18 anos. Então, é o momento que ele aparece. Então, aí fica o dente, tu já tá com siso, então agora tu já tem juízo. É por volta dessa idade aí. Olha, eu gostei, que eu não sabia disso aí. Tu não sabia disso? Não, tô sabendo agora. Isso quer dizer que eu tenho juízo, meu siso nasceu com 10. Tá bom. Fica a dica para poucos. O que fazer quando a gengiva sangra? O que fazer? Procurar um dentista é fundamental.
Porque normalmente os pacientes eles acham que o sangramento é motivo de não escovar ou de não passar o fio dental. E está completamente errado, equivocado. Né? O que a gente precisa? A gente precisa melhorar a higienização e, claro, a avaliação com o cirurgião dentista ela é fundamental para a gente entender o porquê. Muitas das vezes isso pode estar associado a um acúmulo de placa, que a gente chama de tártaro. E a gente não consegue remover isso em casa. Então é fundamental que melhore a higienização em casa, mas procure também o cirurgião dentista para poder avaliar, fazer essa remoção e acompanhar. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito do que a mídia passa. Eu lembro que há um tempo atrás tinha um comercial que a moça comia uma maçã e ficava um pouquinho vermelho lá, como se fosse sangue. E aí na própria propaganda aparecia assim, sua boca sangra, é gengivite, então use o creme dental tal, que isso vai melhorar. Então, nesse ponto, eu sempre acreditei que tudo que viria a sangrar na boca, se você fizesse, sei lá, qualquer tipo de estripulia ali, era uma gengivite, então faria um tratamento com o creme dental. E pelo que você está comentando aí, isso não procede. Calma, é assim, a gente precisa tratar a causa e não somente o sintoma. Está sangrando, mas por que está sangrando? Então, quando o paciente, por exemplo, vai no consultório, se a causa for tártaro, por exemplo, esse tártaro precisa ser removido. Aí a gente faz a remoção desse tártaro e aí sim o paciente pode utilizar um creme dental em casa posteriormente para diminuir até esse processo inflamatório. Se não for o tártaro, se for alguma doença sistêmica, por exemplo, o próprio creme dental ele não vai auxiliar tanto. Então, o que a gente precisa fazer? Às vezes a gente precisa passar um exame sanguíneo para o paciente para a gente poder verificar. E é como eu sempre falo, o creme dental, assim como o enxaguante bucal, às vezes ele entra como uma medicação. Então, nunca se automedique. Procure um médico ou um cirurgião dentista para entender, avaliar e indicar da melhor forma. Doutora, existe idade certa para colocar aparelho ortodôntico? Vamos agora na sua área de expertise. Existe idade certa? Não existe idade certa, existe uma necessidade. Sempre comunico para todo mundo que a necessidade, ela aparece e a gente precisa observar, né? Por exemplo, criança que ainda está com o desenvolvimento de todos os dentes de leite. Se tiver um crescimento da face errado, a gente precisa intervir. Então, é um outro tipo de aparelho, mas é um aparelho, a gente precisa intervir. Maravilha. Como diferenciar uma dor simples para uma dor que pode ser alguma coisa mais séria? A dor mais simples eu colocaria como uma dor que ela vem e passa. Tomei uma água gelada, senti uma sensibilidade, senti aquela dorzinha, ficou, passou. Uma dor intensa é aquela que você não consegue esquecer dela. Você tem que tomar ou alguma medicação, ou principalmente que os pacientes mais falam para mim, eu fui dormir e eu não consegui. Aquela dor veio justamente na hora de dormir. Então, essa seria a dor de dente de fato, e não uma dor de hipersensibilidade como uma que vem e passa. Sentiu esse tipo de dor, é necessário ir imediatamente para um dentista, porque a gente precisa avaliar se é uma dor que tem uma determinada urgência, né? Ou se é algo que a gente consegue realmente executar rápido, uma restauração, às vezes até um tratamento de canal. A dor de dente que ela se refere é aquela que você sente que a dor está dentro da cabeça, é isso? Você não esquece ela está ali o tempo inteiro. Dói tudo. Dói e às vezes o paciente sente tanta dor que ele não consegue dizer aonde é o dente. Doutor, eu acho que é o dente de baixo. Quando você vai ver o dente de cima, tem uma cavidade muito grande, fala, olha, eu acho que é o dente de cima. Não, mas eu sinto embaixo. Por quê? Já ficou tão intenso que o nervo, né, já considera aquela região inteira. Então a gente chama até isso de dor irradiada. Então é fundamental que a gente previna esse tipo de acontecimento. Tá, agora vamos para um mito que já surgiu várias vezes e a gente quer aproveitar aqui para a gente desmistificar se é verdade ou não. Café e vinho tinto, eles realmente escurecem o dente? Eles mancham, eles pigmentam, tá? Eles não são os vilões, único exclusivamente, tá? E eu também não restringo durante o clareamento, mas eles acabam pigmentando. O que acontece de maneira mais didática para eu poder explicar para vocês é da seguinte maneira: quando a gente toma um café, por exemplo, ele cria uma película no nosso dente. Café escuro todo mundo consegue observar. Se eu não utilizar uma boa escovação, essa película vai ficar na superfície do meu dente. Quanto mais café eu consumo, mais pigmentado o meu dente fica.
Então, sim, ele pode manchar o nosso dente por conta dessa falta de higienização após o seu consumo, tá? Eu até gosto de falar que durante o processo de clareamento eu não restringo nenhum alimento dos meus pacientes, nem o vinho, nem o café, principalmente, que eu sou apaixonada por café, porque eu acabo orientando eles a fazer o consumo de forma correta. E como é o consumo de forma correta? Isso tu tem que marcar uma consulta comigo para poder te... Fica a dica. Exatamente. Como a Mari comentou a respeito especificamente do café e do vinho, mas aqui na nossa região a gente consome muito o próprio açaí, né, que é bem pigmentado, e a gente ouviu bastante falar do cigarro também. Esses dois outros produtos também têm uma correlação com a... Sim, o açaí sim, da mesma maneira que o café, o suco de uva propriamente dito, tá? A gente tem que considerar também a acidez desses alimentos, porque isso também influencia em muitos outros fatores, tá? Coca-Cola. Principalmente a Coca-Cola, o molho shoyu, eles realmente têm esse poder de pigmentar o nosso dente, tá? De uma maneira até mais profunda do que o café, que é superficialmente. Só que o cigarro, ele vai além, tá? O cigarro, além da questão da fumaça, ele altera muito a temperatura do nosso dente. Tudo que é exposto a uma temperatura um pouquinho maior do que a habitual, fica o quê? Fica um pouco mais escuro, né? Às vezes queima propriamente dito, e é isso que acontece. Então, até a gente teve muitos estudos agora relacionados a esses vapors, esses cigarros eletrônicos, né? E eles tiveram bastante significância relacionado à questão da estrutura do esmalte. Muitos não relacionados com a pigmentação, mas com danos na própria estrutura do dente. E é possível manter os dentes saudáveis por toda a vida? Ou uma hora ou outra ele vai cair e a gente vai ficar banguela? Não, é possível. Hoje em dia, graças a muita ciência, eu digo, e muita orientação, a gente já não vê mais aquela história da avó que coloca a dentadura num copo de água do lado quando vai dormir, né? Mas isso está realmente correlacionado com uma prevenção. Então, hoje todo mundo que chega num consultório, ele já está com medidas mais preventivas. Se você tem uma cárie, a gente restaura. Se você precisa de um canal, a gente faz. Se você tem alguma forma ainda de recuperar aquele dente, a gente mantém. E antigamente não, a gente preferia eliminar aquele dente, colocava uma prótese que era muito mais fácil do que fazer essa prevenção de todos os dentes. Então não, isso não acontece mais. Antigamente eu lembro que se fazia, tirava realmente. Se tinha um probleminha, tu tirava o dente e eu já cheguei, eu tive um conhecido que ele arrancou todos os dentes. Eu falei, vala-me Deus. Sim. Eu ainda encontro alguns pacientes, infelizmente ainda tem alguns pacientes, né, que vão comigo no consultório e falam, não, eu não quero guardar esse dente, eu coloco uma prótese depois e fica tudo certo. Só que a gente tá ali para poder explicar, né, que esse não é um processo natural. O nosso dente, ele é um órgão. Ele não é um osso, como a maioria das pessoas chegam para mim e falam assim, é um osso. Não é um osso, é um órgão. Cada um dos nossos 32 dentes, para quem tem os 32, é um órgão. À medida que você remove um, você está removendo um órgão. Então a gente precisa, de fato, manter ele, porque ele tem a sua função ali naquele meio. Bom, eu pensava que era osso. Tá, antes da gente partir para o encerramento, eu quero aproveitar o ensejo aqui e eu quero fazer um favor para as mães e pais agora, tá? Imagina que você está falando com uma criança, tá? E você tem que explicar o que é uma cárie para essa criança, tá? Faz isso pra gente, por favor. Tá, para as crianças eu gosto muito de trabalhar o lúdico. Eu acho que o diferencial com a criança é exatamente a gente criar cenários para que ela entenda, né? Então eu gosto muito de falar do bichinho da cárie, do alimento que a gente tá dando para aquele bichinho poder comer o dente, e que é fundamental que a gente consiga remover o alimento que a gente acabou de comer para aquele bichinho não ir lá comer tanto o alimento que a gente deixou quanto o nosso dente. Então, é fundamental também que os pais consigam utilizar esse lúdico com a criança, porque às vezes a gente acaba levando traumas ou até mitos que a gente ouviu por aí para a criança, ela acaba ficando com aquele receio de que o dentista é coisa ruim, é coisa feia. Então, vamos trabalhar bem o lúdico com essa criança, falar do bichinho
E eu gosto de dizer, apesar de hoje em dia, né, até tendo sobrinhos aí, gosto muito de falar que não é a questão do açúcar em excesso, é a falta de higienização adequada. Então, pode comer um docinho? Pode, toda criança adora isso, mas que a gente, né, nós adultos possamos auxiliar nessa escovação e também incentivar a criança a saber a importância disso. E eu super indico, a minha filha passou recentemente com a doutora e trouxe uma experiência muito positiva, porque o que você acabou de comentar aqui, eu lembro, no meu tempo, dentista era bicho de sete cabeças. E acabava que ia muito para a parte do medo. Sempre se teve uma crença que quanto mais tu faz o medo, mais a pessoa vai se cuidar. E eu acho que é o contrário. Eu acho que é muito mais, hoje em dia, uma questão de conhecimento, de entendimento, porque eu nunca entendia qual era a correlação com doce. Por que não comer doce? Que o doce, sei lá, ia entrar mais rápido na gengiva, entrava no buraquinho do dente e estragava o dente mais rápido. Mas com o entendimento, com o tempo, a gente entende que não é a questão do doce. É qualquer alimento que venha a ter uma má escovação, que aquilo ali vai ficar armazenado no dente e vai gerar um problema futuro, não é isso? Perfeitamente. Por isso que na consulta eu gosto de dar exatamente essa instrução para os pais, né? As crianças, elas são nossa responsabilidade. Até 12 anos eu peço para os pais, olha, pelo menos em uma escovação vai lá, porque a criança ela não tem esse comprometimento, ela não tem essa noção da importância que é a escovação. E querendo ou não, elas também não têm a destreza manual efetiva para poder eliminar tudo aquilo que foi comido durante o dia, seja doce ou seja propriamente a alimentação dela diária. Iogurte, arroz, feijão, macarrão, batata, carboidratos que acabam de maneira geral se transformando em açúcar. A própria fruta que a gente come, né, acaba alterando a acidez, o pH da nossa boca. Então são vários fatores que a gente precisa instruir, principalmente os pais, para que eles entendam. Tá, então vamos ver até que a gente está desmistificando coisas aqui e eu quero te fazer uma pergunta que é um mito que a gente ouve pra caramba pra falar e eu quero saber se é verdade ou se é mentira. Acredita que sim, a maçã ela é considerada uma fruta adstringente, ou seja, ela auxilia na limpeza dos dentes. O fato dela ter água e até aquela consistência que ela tem quando a gente morde, ela acaba proporcionando essa limpeza, ela remove realmente sujos do nosso dente, então ela contribui bastante. Bacana, isso eu não sabia. Também não. Tem alguma outra fruta que ajude também nessa parte da limpeza? A maçã, ela é mais, mas até correlacionando com ela, a pera pode ser considerada também pelas mesmas características. A melancia acaba por ter bastante água também. A melancia ela só precisa ter uma relevância a mais por conta do açúcar, né? Que ela tem bastante doce, mas ela também auxilia por conta da água. Então, se eu comer maçã, não preciso escovar o dente. Legal. Não precisa, nada substitui a escovação. Agora, conta pra gente como é que você faz o manejo de um paciente que vem com esses traumas, que vem com esse medo? Pode ser criança, pode ser adulto, como é que é o manejo disso aí dentro do consultório? Isso é muito interessante. Seja criança ou seja adulto, eu sempre escuto. O paciente chega no meu consultório, eu preciso ambientar ele. Criança ou adulto. Às vezes o adulto chega mais traumatizado do que uma própria criança, porque ele já sabe como foi algum tratamento de alguém, ele já viu alguma coisa, ele já passou por alguma coisa, então quando ele chega eu preciso ouvi-lo. Então a gente passa por um processo assim de conversa, anamnese bem detalhada, então eu pergunto bastante coisas para ele e eu preciso que ele tenha confiança em mim, né? Para quem está se conhecendo agora, eu preciso fazer com que ele crie, né, um vínculo ali comigo. Com a criança eu consigo um pouco mais fácil, né? Na primeira consulta, por exemplo, com a criança, eu já sei qual é o desenho que ela gosta, eu já deixo ela mexer em tudo. Então, a partir do momento que ela se ambienta e que eu começo a conversar com ela, fica uma forma de manejo muito mais fácil, né? Mostrando, dizendo e, claro, falando absolutamente toda a verdade. Seja para o adulto ou para a criança, eu sempre preciso dizer para ele o que eu vou fazer, né? Tem tratamentos que o paciente já chega para mim em estado final, muito crítico, né? Já precisa fazer um procedimento mais invasivo, preciso fazer um procedimento com anestesia, enfim. O que eu opto? Pela primeira consulta ser somente de condicionamento e depois a gente executa o tratamento propriamente dito. Por quê? Porque assim ele já se ambientou,
né, com o espaço e também já criou um vínculo comigo. Já tenho mais segurança. Maravilha. Muito bom. Legal. E como você comentou a respeito de que essa nova geração não vai ter alguns problemas relacionados a siso, eu quero dar um direcionamento aqui na questão de se é fato ou é mito. A questão do adulto vai mais pela dor ou ele vai realmente mais pela prevenção? Procura mais aquilo ali, porque entende-se que mulher busca mais a parte da saúde e homem só vai pela dor. Isso é fato ou é mito? Vão muito pela dor. Infelizmente, o nosso cenário hoje é desse, né? Até entrando já um pouco na parte estética, hoje muito se fala sobre estética. Tenho pacientes que chegam querendo fazer somente a estética. Não passa nem pela prevenção e nem pelo cuidado em si. Às vezes o paciente está com uma cárie, mas ele foi lá no consultório para fazer uma lente de contato, né? Então, eu até posiciono isso como o papel do cirurgião dentista de reforçar, né, para o paciente que a prevenção ela é fundamental para a saúde de modo geral, tanto bucal quanto sistêmica de modo geral. Mas infelizmente hoje o paciente ele já chega ou pela estética ou mesmo quando já está no caso crítico, que é uma coisa que eu reforço muito, não só nas redes sociais, mas também para quando eu consigo um laço, um vínculo familiar, porque normalmente o paciente ele nunca vai sozinho. Isso não serve só para crianças, tá? Às vezes vai o marido, porque a esposa marcou para o marido. Eu já aproveito e pergunto por que aquela esposa não marcou uma consulta para ela também. E acabo dando instruções para ela, preventivas. Olha, eu entendo que você não tenha vindo agora para uma consulta, mas é importante quando seu marido vier na próxima vez, a senhora consiga marcar um horário para a gente avaliar se está tudo bem. Isso acontece muito com mães. A mãe marca para o filho, leva o filho, às vezes 1, 2 vezes, e ela nunca vai. Então é fundamental que nós profissionais, a gente consiga orientar pais responsáveis, pacientes de modo geral, a importância de prevenir. E eu acho que entra também muito aí a questão do exemplo, né? É muito difícil tu querer cobrar de uma criança que tem um bom cuidado com a parte bucal, se o familiar, no caso do exemplo aí da mãe ou do pai, não tem esse acompanhamento. E outra, imagino que a maioria das crianças que tem esse acompanhamento com você, que já faz esse atendimento, ele cresce tendo um cuidado maior com a dentição. Sim, totalmente. Não só meus pacientes com a parte da ortodontia, que eu preciso ter um olhar um pouco mais, né, efetivo sobre eles, porque o aparelho ortodôntico, querendo ou não, ele acaba sendo um fator maior de retenção, né, de placa, de cárie, enfim. Mas também o paciente que às vezes vai comigo pequeno, faz uma limpeza, volta com 6 meses e a gente acaba acompanhando a troca de dentes e tudo mais. É fundamental que eu consiga passar, às vezes até nessa criança que vai comigo, passar instrução específica para essa criança, mas também para o pai. Às vezes eu indico uma escova específica para essa criança e já oriento o pai. Pai, esse aqui é só para ele, esse aqui você não usa. E aí eu explico por quê. Assim como o creme dental, o enxaguante bucal, eu acabo sempre explicando o motivo. Esse aqui é só dele, esse aqui você não pode usar. É exatamente a questão do direcionamento, né? Sim. Que já era para ter a escova pai, mãe e filho, certinho. Sim. Isso aí, muito bem. A gente vai se encaminhando para o final do nosso papo. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, agradecer pelas informações. E agora eu quero abrir o espaço para você falar diretamente com o público, diretamente com quem está assistindo a gente, dizer como é que as pessoas te encontram, como é que elas podem marcar uma consulta, onde é que você atende. Enfim, a câmera é sua, o espaço é seu, fica à vontade. Certo, obrigada. Bom, eu sempre falo que a maneira mais fácil de vocês me encontrarem é de fato marcando uma consulta comigo. Hoje eu atendo em Barcarena e aqui em Tailândia. Então, no meu perfil do Instagram tem os 2 contatos, entre em contato para a gente poder se conhecer melhor, para eu entender melhor as queixas e as necessidades de vocês. Eu gosto muito de convidar os meus pacientes para tomarem um café comigo, eu gosto muito de ouvi-los. Então, entre nas minhas redes sociais, vocês encontram o meu trabalho no @doutora.emilin, que eles vão deixar aqui em algum lugar, certo? E será um enorme prazer recebê-los para uma consulta. Maravilha, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado Maurício, obrigado à minha equipe, obrigado também aos patrocinadores do episódio de hoje. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que cede esse espaço maravilhoso para a gente gravar o programa para vocês.
Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e nós realizamos. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Dandilar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transforma ideias em realidade. E Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. Eu agradeço muito a você que está assistindo a gente se vê na próxima semana. Obrigado, minha equipe, obrigado, Maurício, obrigado, Emily. E a gente se vê no próximo Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.